Método de integração por mudança de variáveis, também conhecido como substituição de variáveis. Você resolve muitas integrais usando esse método. Vamos aprender? Esse método também é chamado de mudança de variáveis. Eu gosto mais de chamar de mudança de variáveis, porque na verdade toda hora a gente precisa enxergar a mudança de variáveis mais interessante para a gente, certo? Então vamos às preliminares. Preliminares são muito importantes. Vamos começar. Sejam f e f duas funções tais que, quando eu derivo a f maiúsculo, eu obtenho a f minúsculo. Ou seja, essa função é uma primitiva dessa. Vocês lembram da definição de primitiva? Ok. Seja g uma função derivável tal que o conjunto imagem de g esteja contido no domínio da f maiúscula. Então, a imagem da g, conjunto imagem da g, está contido aonde? No domínio da função f, f maiúscula, ok? Por que eu preciso dessa hipótese? Porque eu quero fazer a função composta, ó, f composta com g. E para isso eu preciso disso. Vocês lembram da função composta? Pois é, precisamos dela. Isso é uma preocupação de fazer função composta, ó. O conjunto imagem da G tem que estar no domínio da F para que seja possível efetuar essa composta, certo? A partir disso, eu vou fazer F composta com G e vou derivar essa função. E aí, a gente precisa lembrar que para derivar a função composta, existe a regra da cadeia. Vocês lembram da regra da cadeia? Olha, eu derivo a de fora, aplico na de dentro e multiplico pela derivada da de dentro, ó, f' de g vezes g', certo? Só que f' é f pequeno, ó, então no lugar da f' eu vou colocar pequeno, porque isso era uma hipótese minha, ó. Então vai ficar f de g vezes g', tá? Essa função aqui, ao ser derivada, resulta nessa. O que quer dizer, então? Que essa função é uma primitiva dessa, certo, gente? Então, quando eu tenho essa derivada dando essa, significa que essa função é uma primitiva dessa. Vocês lembram da aula de integral indefinida? Então, o que a gente faz? Quando eu tenho uma primitiva, eu coloco a integral dessa, dx, é igual a primitiva. Por quê? O que significa isso? Quando eu derivo essa, eu obtenho essa. E tá provado aqui, ó. Quando eu derivo essa, eu volto nessa, certo? Então, isso daqui, ó, é a nossa base da mudança de variáveis, tá? Então, eu vou copiar isso daqui, ó. Isso daqui, asterisco, está aqui, ó, tá? É o mesmo asterisco, só para você acompanhar. E aí, por enquanto, eu só estava arrumando a cama, agora eu vou deitar nela. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse g de x aqui de u. Isso é a mudança de variáveis. Por causa que eu chamo g de x de u, que é a nossa mudança de variáveis, muitas videoaulas falam que esse método é do tipo UDU, mas não é UDU não, viu, gente? É f de u du, tá? Nós vamos ver isso agora, ó. Então, fazendo a mudança u g de x, eu chamo a u de g de x. Quando eu derivo, vou fazer du, é a g', ó. Então, du dx é g' de x. Então, eu vou aplicar essas duas informações, ó. No lugar de g de x, eu coloquei u, ó. G de x, eu coloquei u. No lugar disso aqui, ó, g' de x dx, eu coloquei du. Então, quem é isso? É f de u mais constante, ó. F de u, ó, u é g de x mais constante. Então, é isso que é a mudança de variáveis. E resolver a integral usando a mudança de variáveis é muito importante para nós. Vamos ver um exemplo? Se você está gostando da aula, não deixe de acompanhar a próxima, que é a integração por partes. Vamos ver aqui um exemplo. Integral de 2x sobre 1 mais x quadrado dx. Observe que, se você chama esse denominador de u, a derivada aparece no numerador. Olha, por quê? Derivada de 1, 0. Derivada de x quadrado, 2x dx. Então, olha só como que ficou bom.
Olha só como que ficou bom aqui para nós. Se eu chamo esse denominador de u, o du aparece em cima, ó. Então, vai ficar quem? 2x dx. 2x dx é du sobre u. E aí, lembrando lá da tabela de integrais imediatas, quem é essa integral? É o ln do módulo de u mais constante. Mas olha só, eu estou integrando em x, a minha resposta tem que ser em x. O que você faz? Você volta, olha. Quem é u? Não é 1 mais x quadrado? Aí você substitui aqui, ó. ln de 1 mais x quadrado mais constante. Por que eu posso tirar esse módulo? 1 mais x ao quadrado é sempre um número positivo, inclusive maior que 1. Então, eu não preciso desse módulo aqui nesse caso, certo? Olha que interessante, se você deriva essa função ln de 1 mais x quadrado, você tem essa função aqui, certo? Vamos ver, ó. ln de 1 mais x ao quadrado derivado, ó. Derivado do ln de alguém é 1 sobre o alguém, vezes a derivada do alguém, ó, regra da cadeia, porque isso aqui é uma função composta. Qual que é a derivada de 1 mais x quadrado? É 2x, tá vendo, ó? Derivei o resultado, eu obtive isso. Então, isso aqui é só como se fosse, assim, uma prova de que você integrou certinho. Que você achou a primitiva corretamente, tá? Você não vai fazer isso aqui toda hora, não. Só de vez em quando. Vamos para o próximo exemplo. Integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Repare que isso aqui você chama u de seno, a derivada aparece, olha, é o cosseno, porque a derivada do seno não é o cosseno. Então, ó, derivada de u, du, dx, é o cosseno de x, tá? Aqui, na verdade, eu tô fazendo rápido, du dx é cosseno de x, tá vendo? Então, du é cosseno de x dx. Vamos mudar a variável, olha. No lugar de seno de x, eu vou escrever u, ó. Então, vai ficar u ao quadrado vezes cosseno de x dx, é o du, ó. Olha como que ficou fácil. O negócio envolvendo seno e cosseno, eu obtive a integral de u ao quadrado. Quem é a integral de u ao quadrado? É u ao cubo sobre 3 mais constante, ok? Porque quando eu derivo o ao cubo, eu volto em u ao quadrado, né? U ao cubo sobre 3 volta nesse. Só que quem é u? Eu tenho que integrar em x. Eu preciso dar uma resposta aqui em x. Eu volto a variável, ó. U é seno de x. Então, você vai colocar seno ao cubo de x sobre 3 mais constante. E esse é o resultado da integral, ó. Simplim, simplim. Próximo exemplo, ó. Seno de x mais 7 dx. Eu vou chamar u de x mais 7. Derivada de x mais 7, a derivada de x é 1, derivada de 7 é 0. Então, eu tenho que du é igual a dx. Mudando a variável, eu vou ter, então, ó, seno de u vezes, ó, dx é du. Então, no lugar de dx, eu coloco du. Observe que aqui eu tinha x, dx. Aqui eu só posso ter u, porque eu mudo a variável de x para u. E olha que fácil. Qual que é a integral de seno de u du? Qual que é a função que quando eu derivo eu obtenho o seno? É a função menos cosseno de u mais constante. Porque a derivada do cosseno é menos seno. Quando eu coloco esse menos, derivada de menos cosseno é seno. Volto a variável, ó, menos cosseno de x mais 7 mais constante. Tem que colocar esse parênteses, viu, gente? Então, olha, quando você derivar essa função, você obtém isso. Certo? Vamos para mais um exemplo? Mais um exemplo, olha. Tangente de x dx. Tangente não é seno sobre cosseno? Chama o denominador de u, ó. U, então, é cosseno. Derivado do cosseno menos seno, certo? Então, seno dx é menos du, ó. Multipliquei os dois lados por menos 1, tá? Mudando a variável, ó. Seno de x dx. Seno de x dx é menos du. Cosseno é u, ó. Menos 1 du sobre u. Integral imediata. Quem é a integral de du sobre u? ln do módulo de u mais constante. Terminei. Volto a variar, porque eu quero integral em x. Quem é u? É cosseno. Então, menos ln do módulo de cosseno de x
mais constante, eu obtenho a minha primitiva tão esperada, ó. Deriva aí, você volta nisso, certo? Aí, gente, tem o seguinte. Essa daqui é um pouquinho mais complexa, tá? Vamos resolver essa integral aqui, ó. Primeira coisa, eu vou olhar para esse denominador. Esse denominador é possível ser fatorado? Ó, polinômio de segundo grau. Não é possível, porque o delta dele é menor que zero. Se ele fosse possível de ser fatorado, você vai acompanhar o método das frações parciais, tá? Uma das próximas videoaulas aí, que você vai entender. Como ele não pode ser fatorado, o que eu faço com o denominador que não pode ser fatorado? Eu vou completar quadrado nesse denominador. Como que eu completo quadrado? Ó, você vai olhar primeiro para os dois primeiros. Isso aqui parece ser um x mais 3 ao quadrado, não parece? Ó, x mais 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, só faltou que aqui, ao invés de 9, tá aparecendo 13. Mas aqui tem um 9, ó. Então, eu vou resolver isso aqui que eu tô fazendo, ó. X ao quadrado mais 6x mais 9. É o que eu tenho desse lado. Tá desbalanceado. O que eu faço, então? Eu tenho 9, eu preciso fazer virar 13. Eu vou somar 4, ó. Você concorda que agora isso é igual a isso, que é igual a isso? Tudo igual. Então, olha só, esse denominador é a mesma coisa de x mais 3 ao quadrado mais 4. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Então, eu vou ter dx, x mais 3 ao quadrado mais 4. Então, voltando, olhou um denominador polinomial de segundo grau. Delta negativo, não dá para fatorar. Se der para fatorar, você fatora. Não deu para fatorar, completa o quadrado, tá? Aqui vamos fazer uma mudança de variáveis. Vamos chamar x mais 3 de u, ó. Mudança de variáveis. U é x mais 3. Quem é a derivada? Derivada de x é 1, derivada de 3 é 0. Então, é 1 dx, tá? Essa mudança aqui, agora nós vamos fazer, ó. Fazendo a mudança de variável. Vou chamar essa mudança de triângulo, ó. Então, vamos fazer dx é du, então, em cima eu vou escrever du. Embaixo eu tenho que u é x mais 3, então, vai ficar u ao quadrado, ó. U ao quadrado mais 4. Essa daqui, gente, é quase uma imediata, que é a arctangente, mas tem um probleminha, que na arctangente aqui é 1, e aqui tá aparecendo 4. O que eu faço nesse caso? Ó, perceba o que eu faço. Eu coloco um 4 em evidência no denominador, ó. Para ficar igual, eu preciso dividir aqui por 4. Olha se você concorda, eu multiplico aqui, certo? Então, eu coloquei 4 em evidência. Esse 4 que está em evidência é a mesma coisa de tirar ele, ó. U ao quadrado sobre 4 é u sobre 2 ao quadrado, concorda? Agora, nós estamos quase, agora tá quase na arctangente, só que tem 1 sobre 2. O que eu faço? Eu chamo uma outra mudança de variáveis, uma v, ó. Eu chamo v de u sobre 2. Quem é dv? É meio de du, tá? Então, isso implica que o du é 2dv, certo? Ó, du é 2dv. Mudando a variável, ó. 1/4. du é 2dv. U sobre 2, ó, u sobre 2 é v ao quadrado mais 1. Agora, ó, o 2 pode ser visto aqui, ó, 2/4, dv, v ao quadrado mais 1. Agora, essa é a imediata da arctangente, então vai ficar, ó, 1/2, arctangente de v mais uma constante, que agora eu quis chamar de constante k. Agora, eu tenho a arctangente, ó. Eu achei já a resolução em V. Eu preciso voltar de V para U, né? Que eu tenho uma relação de V para U e depois de U para X, porque a minha resposta tem que ser em X. Ó, como é que é fácil, ó. A arctangente de V. V não é U sobre 2? Então, coloco, ó, U sobre 2. Tá vendo aqui, ó? Agora, eu volto para a última variável, a arctangente de U não é X sobre 3, ó.
ó, desculpa, x mais 3 sobre 2 mais constante. E aí eu obtive aqui, gente, a resposta, ó. Se eu derivo essa função, eu chego nessa, certo? Essa que é igual a essa. E aí, gostou da aula? Se gostou, se inscreva no canal e deixe o seu curtir. Até a próxima. Tchau!